Podemos sentar, meus irmãos, para a catequese deste domingo? Então hoje nós vamos entrar no artigo do credo: Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós tínhamos falado, domingo retrasado, do mistério da encarnação, domingo passado da vida de Cristo, Jesus, o Deus feito homem que viveu entre nós, e hoje entramos no mistério da salvação, chamado mistério pascal. E, começando a falar do tema do mistério da salvação, hoje nós entramos no assunto Jesus e Israel. Qual a relação de Cristo com o povo de Israel, que era o povo de Deus do Antigo Testamento, o povo que Deus tinha preparado para que desse povo viesse ao mundo o Salvador. E Jesus, ele é um israelita, ele é um judeu, nasceu deste povo. O mistério pascal de Jesus, que compreende a sua paixão, morte, ressurreição e glorificação, está no centro da fé cristã. Então, qual que é o centro da nossa fé? É o mistério da redenção, ou mistério pascal. Paixão, morte, ressurreição e glorificação de Jesus. A glorificação é a ascensão aos céus. Jesus que ofereceu sua vida, morrendo na cruz por nós, e o Pai aceitou a sua oferta, e assim ele ressuscitou dos mortos e foi glorificado à direita do Pai. Então esse mistério está no centro porque o desígnio, o plano de salvação de Deus, se realizou uma vez por todas com a morte redentora do seu Filho Jesus Cristo. Então Jesus, morrendo na cruz, ele realizou o plano de salvação que Deus tinha para toda a humanidade. Por isso Jesus, vindo ao mundo, ele não aboliu a lei do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Depois as leis do Antigo Testamento, Jesus mesmo tinha falado: eu não vim para abolir, mas vim para cumprir a lei. Então ele não aboliu, mas ele cumpriu com tal perfeição que revelou o sentido último dessa lei e resgatou as transgressões cometidas contra ela. Porque a lei antiga era uma lei provisória, era uma lei preparatória para a chegada de Jesus. Por isso, com a chegada de Cristo, ele veio cumprir todo aquele simbolismo que indicava que ele ia chegar. Por isso, então, que a chegada de Jesus tinha que colocar cumprimento na lei, levá-la à perfeição, inaugurando o que nós chamamos de a nova lei, a nova aliança ou o Novo Testamento. Jesus, por isso, para poder cumprir a lei, ele procurou viver primeiro sob a lei. Ele venerou o templo de Deus, que era o edifício religioso que o próprio Deus tinha mandado o rei Salomão construir, onde Deus era cultuado. Jesus ia ao templo para celebrar as festas judaicas, peregrinava lá para a festa da Páscoa, para a festa dos tabernáculos, a festa da expiação. E Jesus amou com um zeloso amor essa morada de Deus entre os homens. Vocês sabem que depois, quando Jesus fosse condenado à morte, eles vão dizer que Jesus tinha profanado o templo de Deus. Vão acusar Jesus disso. Mas não, Jesus sempre respeitou o templo. Agora, é bom entender que o templo, ele também era uma figura do mistério de Jesus. Quando Jesus anuncia a destruição do templo, ele o faz como revelação da sua própria morte e da entrada em uma nova idade, em uma nova época da história da salvação, no qual o seu corpo será o templo primitivo. Então, aquele templo que era construído por Salomão, o lugar da presença de Deus no meio do povo, ele era símbolo de Cristo. Jesus é o templo definitivo de Deus, porque Jesus é o Deus feito homem. Por exemplo, qual que é o templo do Novo Testamento? Nós estamos aqui dentro de um templo construído, de alvenaria, tudo mais. Mas para o católico, a igreja é o lugar que nós nos encontramos, porque nós somos, como diz São Pedro, o templo vivo de Deus. Porque, pelo batismo, somos unidos a Cristo e formamos com Cristo um só corpo místico que é a Igreja Católica. Por isso Jesus tinha falado, destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias.
Jesus não falava daquele templo enorme de Salomão, falava dele. O seu corpo seria destruído pelas chicotadas, pela coroação de espinhos. Ele seria morto na cruz, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então era um símbolo dele. Jesus, ele, enquanto estava no meio do povo, praticou atos que o manifestaram como sendo o próprio Deus Salvador. Então toda a realidade do povo do Antigo Testamento era preparar a chegada de Jesus. Ele seria o Salvador enviado por Deus. E Jesus então provou isso. Como? Fazendo coisas que só Deus pode fazer. Lembra aquele fato do Evangelho que levaram um paralítico numa maca na frente de Jesus? Quando Jesus viu o paralítico, ele disse: tem confiança, filho, teus pecados são perdoados. Na mesma hora, os fariseus começaram a criticar. Que absurdo, esse homem está blasfemando. Só Deus pode perdoar os pecados. De fato é verdade, porque se Deus é o ofendido pelo pecado, cabe a ele perdoar a ofensa que ele recebeu. Então Jesus falou: o que é mais fácil? Perdoar pecados ou mandar esse homem levantar e sair andando, paralítico? Pois bem, para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar os pecados, ele virou para o homem e falou: levanta, pega a tua maca e vai para casa andando. E ele foi. O homem levantou e saiu andando. Então Jesus, ele mostrou que ele pode fazer coisas que só Deus faz, ou seja, ele é Deus. Como também, por exemplo, as ressurreições. Jesus ressuscitou aquela menina, Talita, filha de Jairo, era uma menina. Jesus foi lá, ressuscitou aquele rapaz, aquele jovem que era o filho da viúva de Naim, chegou lá e ressuscitou. A menina tinha acabado de morrer, ainda estava na sua caminha em casa. Aquele rapazinho tinha morrido fazia algum tempo, estava sendo levado no caixão para ser enterrado. E depois ressuscitou um adulto, Lázaro, que estava enterrado há 4 dias. Então Jesus fez coisas que só Deus é capaz de fazer. Portanto, assim, ele mostrou que ele é o próprio Deus e Salvador, esperado por Israel, que veio realizar, portanto, o porquê da existência do povo de Israel, que na realidade era preparação para esse povo de Deus do Novo Testamento, que somos nós, a igreja fundada por Jesus Cristo. Agora, infelizmente, alguns judeus que não reconheceram Jesus como Deus feito homem, viam nele um homem que queria fazer-se Deus, e por isso julgaram Jesus como um blasfemo. Então podemos dizer que os judeus são culpados pela morte de Cristo, o povo judeu? Não se pode falar isso. Por quê? Houve muitos judeus que acreditaram em Cristo, se fizeram cristãos, os próprios apóstolos, por exemplo, mas infelizmente sim, entre o povo judeu, houve aqueles judeus que não aceitaram Cristo, aqueles fariseus lá, por exemplo, né? E, portanto, o condenaram à morte. Porque achavam que ele era um homem que tentava se fazer Deus, mas não. Jesus tinha provado de várias maneiras o contrário, que ele era o Deus feito homem, pelas obras que ele fez, ele mostrou, e assim, portanto, ele veio trazer o pleno cumprimento das profecias de Israel, inaugurar o Novo Testamento, o novo povo de Deus, que é a Igreja Católica, por ele fundada. Meus amados irmãos, fiquemos todos de pé, cantemos o hino de entrada da Santa Missa.